Era apenas questão de tempo. Depois de anos de domínio absoluto em que Max Verstappen transformou a Fórmula 1 em seu próprio território, algo começou a mudar. Uma nova ameaça surgiu, sendo uma ameaça mais calma, técnica e mais faminta. Enquanto todos olhavam para Red Bull e seu império, um jovem britânico de sorriso fácil e reflexos afiados vinha lapidando silenciosamente o seu momento. O nome dele? Lando Norris wins the British Grand Prix! We did it! Lando Norris. E 2025, piloto, pode facilmente ser o ano em que ele destronará o homem que parecia imbatível. Lando Norris nasceu em Bristol, na Inglaterra, no dia 13 de novembro de 99. Diferente da maioria dos pilotos que lutam contra as dificuldades financeiras para alcançar a Fórmula 1, Lando nasceu em berço de ouro. Seu pai, Adam Norris, é um multimilionário britânico, ex-empresário de investimentos e fundador de grandes companhias, chegando a figurar entre os homens mais ricos do Reino Unido. Mas é aí que a história começa a surpreender, porque, ao contrário do que muitos pensam, o dinheiro não comprou o talento de Lando. Ele apenas lhe deu a chance de prová-lo. Desde pequeno, o garoto mostrava que tinha instinto puro de corrida. Ele não era só mais um filho de empresário brincando de piloto. Ele era um prodígio. Lando Norris, who has got the pole position and rough and running, got a kart on the grass. Ele começou no kart aos 7 anos e bastou pouco tempo para que o nome Norris deixasse de ser apenas o sobrenome de um homem rico e passasse a ser sinônimo de velocidade. Em 2013, ele se tornou campeão britânico e europeu de kart, competindo contra jovens que anos depois também chegariam à Fórmula 1. E no ano seguinte, piloto, o mundo do automobilismo começou a perceber que aquele garoto era diferente. Ele subiu à Fórmula 4, depois Fórmula 3, e em todas as categorias, ele brilhou. Em 2017, venceu o Campeonato Europeu de Fórmula 3 de forma dominante, conquistando 9 vitórias e mostrando uma maturidade absurda. No ano seguinte, Norris virou piloto de testes da McLaren, e ali, o destino começou a se desenhar. Quando ele fez a sua estreia oficial na Fórmula 1 em 2019, Lando já carregava uma legião de fãs, uma personalidade carismática e uma equipe disposta a apostar nele como futuro. Entretanto, o caminho não seria fácil. Sabe por quê, piloto? Porque na mesma era em que ele dava os seus primeiros passos, um outro nome já reinava absoluto. E aí que a história realmente começa. Lando Norris sempre foi visto como um menino prodígio da McLaren, e desde que ele chegou à Fórmula 1 em 2019, ele encantou o paddock com velocidade bruta e uma personalidade leve e divertida. Porém, por trás do humor e das risadas, sempre existiu uma obsessão silenciosa pela vitória. Durante anos, Lando foi o símbolo da nova geração que não tinha as ferramentas certas. Enquanto Verstappen colecionava títulos, Norris colecionava pódios e tinha um gosto de quase. Um exemplo vivo disso foi no Grande Prêmio da Rússia de 2021. Aquele era o dia perfeito. Vamos pra largada, largou bem Norris! Norris largava na frente, liderava com autoridade e parecia minutos da sua primeira vitória na Fórmula 1, mas o destino é cruel com quem sonha demais. A chuva chegou nas voltas finais e com ela veio a dúvida. A McLaren pediu para ele parar, Lando acreditou que podia continuar e o resultado, piloto? Ele rodou, perdeu o controle e viu a vitória escapar para as mãos de Lewis Hamilton. Os anos se passaram e Norris foi ganhando a maturidade que precisava para conseguir se destacar na Fórmula 1. Em Silverstone de 2023, o Grande Prêmio da Inglaterra era mais do que uma corrida para Lando. Ele era o quintal de casa, largando entre os primeiros, fazendo o público explodir de emoção. O resultado teve sabor de vitória, e Norris mostrava que podia enfrentar os gigantes de igual para igual. E aquele dia foi o dia em que o menino de Bristol
virou símbolo nacional. Mas o talento estava ali, só que o carro não acompanhava, até que a McLaren ressurgiu. 2024 foi o ponto de virada. Sabe por quê, piloto? Porque depois de um início de uma temporada frustrante, a McLaren se transformou em uma das máquinas mais rápidas do grid. Atualização após atualização, o carro laranja começou a incomodar os touros vermelhos, e no meio desse renascimento, Lando Norris floresceu. Tanto que no Grande Prêmio de Miami de 2024, finalmente veio a sua vitória. Lando Norris wins for the first time in Formula One. It's victory in Miami for Norris and McLaren. The British driver's dream is realized. Um momento histórico, não apenas pela McLaren, mas porque simbolizava que a nova era estava chegando. I love you all. I love you all. Thank you so much. We did it, Will! Lando Norris é rápido, brilhante, técnico, instintivo, mas acima de tudo, ele é humano. Enquanto Verstappen é um predador frio, calculista e que enxerga cada corrida como uma caçada, Lando é o oposto. Cada vitória, cada erro, cada detalhe no carro, tudo que acontece dentro daquele cockpit atinge eles de forma intensa. E é isso que o torna diferente. E ao mesmo tempo, perigoso. Norris corre com o coração. Quando está confiante, ele é imparável. Mas quando algo dá errado, ele sente o peso. A frustração aparece no rádio, a decepção no olhar, e é essa dualidade que faz dele um piloto fascinante. Ver Lando Norris pilotar é assistir um artista tentando controlar o caos em uma batalha entre emoção e precisão. E de certa forma, é isso que separa ele de Max Verstappen. Afinal, o holandês é o exterminador da Fórmula 1 e raramente demonstra emoções. Sua força está na mente fria, no foco, em uma confiança quase assustadora. Norris, por outro lado, é movido pela chama do momento. Ele não corre, ele vive a corrida. E é por isso que, quando está em um bom dia, ele é capaz de fazer coisas que nem o próprio Verstappen acredita. Porque Lando Norris, ele não segue a lógica. Ele segue a paixão. Mas o curioso é que com o tempo ele tem aprendido a domar esse fogo. E quando um piloto emocional encontra equilíbrio com a frieza e experiência, o resultado é explosivo. (2025) O barulho do